Olá a todos, meu nome é Thiago Bueno de Oliveira, sou oncologista clínico, vice-líder do Centro de Referência em Câncer de Cabeça e Pescoço e coordenador médico da Unidade de Pesquisa Clínica do AC Camargo Cancer Center. Então o que eu gostaria de falar para vocês hoje seria sobre os avanços do tratamento sistêmico do câncer de cabeça e pescoço. Classicamente, se entende como tratamento sistêmico o tratamento baseado em quimioterapia, ou seja, drogas que muitas vezes infundidas por um acesso endovenoso caem na corrente sanguínea e vão atacar células em divisão rápida, como células do câncer. Entretanto, embora a quimioterapia funcione muito bem para diversos tipos de tumores, incluindo os tumores de cabeça e pescoço, existem uma série de inovações em termos de novas estratégias terapêuticas para o tratamento destes tumores. E eu gostaria de citar aqui duas estratégias principais que estão sendo pesquisadas e que já estão sendo utilizadas em situações específicas para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Primeira estratégia é aquela que a gente chama de terapias-alvo. Como o próprio nome já diz, são tratamentos direcionados para alvos específicos na célula do câncer. Seja porque esses alvos estão superexpressos ou hiperexpressos nessas células, seja porque foi feita alguma pesquisa, por exemplo, de sequenciamento genético desse tumor e se observou algum alvo que era passível de um tratamento-alvo direcionado. Esses tratamentos eles têm vantagens, principalmente em termos de taxa de resposta, especialmente quando a gente tem um alvo identificado e uma droga específica para aquele alvo, e, consequentemente, também um melhor perfil de toxicidade, uma vez que esses tratamentos são direcionados apenas para células de câncer. E a segunda estratégia inovadora em termos de tratamento sistêmico seria a imunoterapia. Então, a imunoterapia, ao invés de atacar diretamente as células do câncer, ela vai tentar estimular o sistema imune do próprio paciente a reconhecer e combater as células do câncer. Então, um mecanismo de ação muito mais inteligente e que conta com algumas características muito importantes do nosso sistema imune. Por exemplo, a capacidade de memória e adaptação, fazendo com que, naqueles pacientes nos quais a imunoterapia funciona, essa taxa de resposta, a eficácia da imunoterapia seja alta e, consequentemente, duradoura. Então, potenciais vantagens em relação ao tratamento que a gente tinha até então da quimioterapia e, novamente, com perfil de efeitos colaterais bastante aceitável e manejável. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos.